jornalistas, críticos, simpatizantes, pessoas que gostam do futebol, torcedores fanáticos, conselheiros, o povo em geral percebeu. Não adianta mais. Não adianta mais. Não adianta. O presidente do Grêmio, o senhor Guerra, não à toa, hoje é conhecido como Pachequinho. Podem falar o que quiserem, todas as evidências, tudo que cerca o universo em torno de Renato Portaluppi é nada. Pois o Pachequinho não irá, em hipótese alguma, sequer pensar em tirar o seu Xandão favorito do cargo que ocupa. Então não adianta, chover no molhado, é perda de tempo. Mostrar o que até aqueles que nada entendem de futebol percebem é absolutamente nada. Cara, o que adianta eu chegar aqui e dizer que o Grêmio não treina? Não adianta, tá na cara. Ontem foi apenas mais um jogo que o Grêmio de Renato foi água de salsicha. Os caras ficaram dias de folga. Os caras ficaram fazendo rachão, treinos leves, num tempo que o próprio Portaluppi reclama: ai, não dá, a gente não tem tempo para treinar. Tinha tempo sim, e não treinou. Renato poupou os seus jogadores para descansar. É isso. O Grêmio entrou com mais um time diferente contra o Bahia, levou um sacode, perdeu pontos importantes no Brasileirão, porque o Renato acha que essa coisa de intensidade, essa coisa de conjunto, essa coisa de repetição, de treino, nada tem a ver com futebol, e que lugar de atleta é em Olimpíada, jogador de bola, ele vive do talento. Renato tem essa ideia e não adianta, o Grêmio não treina. Cara, é absurdo. Nos detalhes a gente percebe aquela falta do up, do cheguei, do automático, que muitos chamam de reflexo. Uma bola vem para ser disputada, o jogador do Grêmio sempre chega um segundo antes do adversário, porque o adversário treina. O Grêmio não. Então não dá nem para culpar o jogador. O Grêmio é o time dos sonhos de qualquer time que vai enfrentá-lo. Porque qualquer equipe tem no seu elenco, equipes de primeira divisão, um ou outro jogador que trata bem a bola. E esses caras precisam do quê? De espaço. E é isso que o Grêmio oferece. O Grêmio não marca, o Grêmio não pega. O Grêmio não dá o pulo. Não, o Grêmio só cerca. O Grêmio é um time tão mal treinado e mal formado que ele tem duas linhas: ataque, defesa, e um ou dois no meio campo suando por todos. E a gente sabe que o futebol de hoje se ganha na movimentação e no meio do campo. O Renato ainda está no tempo de achar que são ponteiros rápidos que vão resolver tudo. O Grêmio no Maracanã contra o Fluminense entrou com 3 atacantes, com 5 zagueiros, e tirou o Cristaldo, que era o homem que ia fazer o elo de ligação, porque o Renato acha que essa história de elo de ligação, de meia que arma, isso é lenda. Renato conseguiu começar um jogo sem Cristaldo e sem Monsalve, com Dodi. Pasme, com Dodi. Então o que acontece? O que acontece é que o adversário chega na intermediária gremista tocando a bola com espaço. Tem o paredão ali, mas o paredão em linha de jogadores sem explosão, porque não treinam. O Grêmio é amador. O Grêmio joga um futebol da década de 1970 e não adianta. Será assim sempre. O Grêmio não tem uma equipe, não tem um esquema tático, não tem preparo físico. O Grêmio depende de rompantes de talentos. Pois é daí que saem suas vitórias. Foi aí a vitória contra o Vasco, que o Soteldo estava num time inspirado, contra o Atlético Paranaense, que o Monsalve acabou com o jogo. Foi aí contra o Cuiabá, que o dinamarquês Bright White jogou muita bola. Toda a vitória do Grêmio depende de alguém que faça a diferença, porque se depender do conjunto, não tem conjunto. Mas não adianta, o Pachequinho dá poder absoluto a Renato Portaluppi. E o Grêmio tem que ganhar,
sendo água de salsicha. Um time que jamais irá decolar. E agora? Agora a grande preocupação, será que o Renato vai poupar os caras contra o Criciúma, porque eles correram muito ao enfrentar o Fluminense? O que o Renato tem na cabeça? E o que o Pachequinho está esperando? Porque eu digo mais. Agora demitir Portaluppi? Não sei se é o momento era lá atrás. Quando a gente já percebia que o Grêmio não encaixava, que o Grêmio não treinava, que eu me repetindo de novo. Agora eu não sei. Eu não sei porque corre o risco de cometer o mesmo erro que Barcelos, que demorou para demitir Kudê, colocou o Roger, que precisa de tempo, e tempo não tem. E qualquer treinador que chegar agora vai pegar um Grêmio viciado no ritmo Renato. Começando a treinar 9 horas, parando 2 horas da tarde, sem suar, muita folga, muita brincadeirinha. Aí, se entrar um igual, nada muda. Se entrar um que queira impor o regime profissional, ele pode ser queimado. Nós vimos isso em 2021. Mas não adianta. Não adianta repetir. E o Marquezinho? O Marquezinho, ele não treina pênaltis. Ou ele é muito mal treinado. Ou ele tem um erro de fabricação que ele não entende. O Marquezinho, se a minha avó bater um pênalti nele, faz, porque ela vai errar o chute, você vai sair rasteirinho, devagarinho, mas ele saiu antes, se jogou no outro canto. Ninguém bate pênalti forte contra o Marquezinho, porque sabe que não precisa, basta correr, esperar ele se jogar num canto e soltar no outro. Mas vem cá, eu não posso exigir que um goleiro defenda pênaltis. Não. Mas eu posso esperar pelo menos que ele não pule antes, que ele saia na foto. Por que Renato Portaluppi não coloca Kaique nas decisões de pênaltis? Poxa, tá indo para pênalti? Aos 35 minutos, bota aquele armário que não pula antes, que impõe respeito, que deixa o gol desse tamanho pro batedor, para aquecer, para ele entrar num ritmo forte. Faltando 2, 3 minutos para terminar, coloca o cara lá. Ah, vai queimar o Marquezinho? Não, é do futebol. O goleiro é uma posição igual a qualquer outra. É uma substituição técnica, para colocar alguém que vai suprir a deficiência de quem está jogando. Porque eu duvido que se o Kaique estivesse decisão contra o Corinthians e na decisão contra o Fluminense, se os jogadores adversários bateriam o pênalti assim, como se estivesse na área de casa, dando um toquinho pro lado, sabendo que o cara vai pro outro. Mas daí, a sorte ajudou o Grêmio, e o grande Ganso tirou o Marquezinho da foto, que voava no outro canto, jogou certinho, mas a bola não entrou, bateu na trave. Poxa, era só o Grêmio converter. Deus ajudou. E aí a gente percebeu que o Grêmio não treinou cobranças de pênaltis. Ah, claro que ele treina, tu falou que então treinou os caras batendo pênalti no Marquezinho. Aí todos sabem bater. Aí, além de não botar o Kaique, ele vai e coloca Nathan Pescador. Eu acho que na cabeça dele ele pensou, vou recuperar o atleta. Ele pensa em ser legalzinho com um jogador que mostrou que não serve para o Grêmio. Assim foi o André Balada. Meu Deus do céu, assim foi JP Galvão, assim foi o Galdino. Ele cisma com o jogador e aquele jogador tem que dar certo de qualquer jeito. Agora, aqueles que ele não tira para compadre, ele não tá nem aí. Se o cara cometer um errinho, acabou. Então não dá para entender. Por que ele não entrou com o Gustavo Nunes? Não dá para entender. Por que ele insiste com o Pavon, que é um jogador que depende do conjunto, do meia? Por quê? Por que ele não gosta do Cristaldo? Por que ele não escala o Monsalve? Por quê? Porque essa coisa de Dodge, de Duqueiroz, porque precisa de marcador? Gente, o Grêmio, se ele arma um esquema defensivo, ele mata o ataque. Se ele arma um ataque, ele desarma a defesa, porque ele não sabe montar um time. Então, alguém vai dizer que Renato não é o problema? Não, pode até não ser, mas não é a solução. Renato não poderia mais estar no comando do Grêmio. Mas quem convence o Pachequinho? Então o que aconteceu no Maracanã, quem acompanha os vídeos do Sofá sabe, não é novidade, é uma tragédia anunciada, o Grêmio foi longe demais, pensem. O Grêmio na primeira fase da Libertadores com um grupo horroroso, basta ver que ontem o Strongest entraria em campo, ou hoje, sei lá, depois de ter tomado 4 do Peñarol. E o grande, o Achipato, que derrotou o Água de Salsicha dentro da arena, tomou 4 do Racing. O Grêmio, um grupo fraco, conseguiu classificar em segundo lugar às custas de um milagre feito em Buenos Aires, onde ganhou de 1-0, onde matou o Estudiantes estando com 10 jogadores. Então o Grêmio foi longe demais.
Aí o Fluminense deu sorte no sorteio de pegar o time mais fraco entre todos que foram para o mata-mata. O mesmo vale para o Corinthians, que está numa má fase e deu uma sorte tremenda de pegar o Água de Salsicha nas oitavas da Copa do Brasil. O Grêmio não ganha de ninguém. Pelo menos agora, temos só o Brasileirão. Então o Renato não vai ter desculpa de não ter tempo para treinar, mas ele não vai treinar porque ele não sabe treinar, ele não acredita em disciplina tática e vai começar a dar folga para os jogadores. Prestem atenção, gremistas. Aí é o que eu digo também aos colorados, prestem atenção. Dos 3 gaúchos, um tem uma grande probabilidade de não estar na Série A em 2025. O Juventude tem mostrado uma regularidade que ele se candidata a ser incluído fora dessa. Vai sobrar para a dupla Grenal para saber quem cai. E hoje, se a gente pegar a camisa colorada, botar nos jogadores do Grêmio, pegar a camisa gremista, botar nos jogadores do Inter, só vai trocar a mosca. A dupla Grenal, como nós já estamos avisando desde o início do ano, não existe. E o resultado está aí. Foram eliminados em tudo. Foram humilhados. Foram as enchentes. Para com isso. O Juventude, pelo que eu saiba, é do Rio Grande do Sul, também enfrentou problemas. Mas a Juventude não perdeu o seu estádio. O Internacional está com o seu estádio faz tempo, já jogou 3, 4 partidas dentro do Beira-Rio e não adiantou, e o mesmo aconteceria com o Grêmio. Os problemas da dupla Grenal não são climáticos. Os problemas da dupla Grenal não são geográficos, não são de estádios. Os problemas da dupla Grenal vão além. Mas enquanto os torcedores ficam nessa rivalidade, entendeu? Mas parecem que precisam ver o defeito só do adversário e se iludir que o seu time está bem para sobreviverem, para não caírem naquela realidade dura que é descobrir que passaram anos defendendo equívocos, que Grêmio Internacional tem problemas gigantescos dentro e fora de campo. Então agora resta pedir ao Pachequinho que demita Renato, mesmo que isso doa demais. Ou então pedir a Renato que, em respeito ao Grêmio, peça a sua demissão e volte para o Rio de Janeiro, porque lá é o seu lugar. Mas quando voltar para o Rio de Janeiro, por favor, Renato, pensando na sua profissão, não fique o tempo todo na praia, vai estudar, vai se reciclar, vai entender que o futebol mudou e você está totalmente ultrapassado. Mas daí você pode perguntar, mas e daí? E a capa desse vídeo? Renato saiu ou não saiu? Ainda não, mas podem ter certeza que é o grande sonho da maioria esmagadora dos torcedores do Grêmio. Não vou refazer, é o grande sonho dos torcedores do Grêmio, pois os que ainda defendem Renato não são gremistas. São fanáticos cegos da idolatria renatista.